Olha só, povo amado, a gente vai conversar hoje a respeito de algumas figuras próximas à obrigação próprio terreno. Eu sei que a obrigação próprio terreno vocês já conhecem bem. O que nós vamos fazer é, a partir desta figura, retomá-la para podermos falar de obrigações com eficácia real e também de ônus real. Você lembra dessas figuras? Falamos muito rapidamente no final do encontro passado, então eu queria justamente reforçar para a gente poder ficar tranquilo nesse tema. Bacana? Então, vem comigo aí, vamos juntos estudar esses temas. Pessoal, vamos seguir então a nossa conversa a respeito dessa temática das obrigações próprio terreno. E aí eu tenho outro exemplo interessante, a gente acaba não usando tanto. Vou pegar aqui a nossa canetinha, pegar o nossa lousa mágica aqui, que a gente anota tudo, e aí vou tentar reproduzir para vocês mais uma situação de obrigação próprio terreno, né? A situação importante diz respeito às obrigações ambientais, ou seja, a proteção da natureza. Minhas gaivotinhas aí. Bacana? Então, vamos falar um pouco sobre esse tema na jurisprudência do STJ. Cara, a jurisprudência do STJ nesse ponto é muito interessante, porque ela é extremamente dura com o adquirente do imóvel, inclusive independentemente dele estar de boa má fé. Pessoal, bora retomar a discussão? Olha só, o STJ determina a responsabilidade ambiental como sendo, e acompanhe comigo, como eu falei para vocês, um conjunto amplo de expressões que se somam em relação à responsabilidade do adquirente do imóvel. Então, o STJ fala em risco integral, lembra lá da responsabilidade civil?
independente de culpa, exclui as excludentes, fala em responsabilidade objetiva, solidária e ainda propter rem. De modo que, independente da boa ou má fé do titular, a gente tem aqui uma situação de responsabilidade objetiva. Tá? Então, bastante interessante o posicionamento do STJ em relação às obrigações ambientais. Então, não é só propter rem as obrigações relativas a condomínio. Na mesma linha aqui, também reconhecendo a responsabilidade com caráter propter rem, esse julgado aqui do STJ, e marcando bastante a possibilidade de não apenas deveres de reparar, no sentido pagar, mas justamente uma obrigação dúplice, né? Que é corrigir a área degradada e também indenizar pelo pagamento. Bastante interessante esse julgado, e veja o trecho final: as queimadas são a negação da agricultura moderna. Bastante contundente o julgado. Na mesma linha aqui, falando aqui da obrigação propter rem em relação ao condomínio, essa é mais fácil, trouxe uma discussão da possibilidade de penhora online, ou seja, não é o fato de que o condomínio excepciona a regra do bem de família e permite a penhorabilidade que eu necessariamente vou, para cobrar o condomínio, a taxa condominial, exigir a penhora do bem se existir um meio menos gravoso. E aqui também um julgado no mesmo sentido. É interessante chamar a atenção de vocês, pessoal, que aí a gente tem uma súmula recente, tá? A respeito das obrigações propter rem, destacando justamente esse entendimento que a gente marcou, no sentido de que as obrigações ambientais também possuem natureza propter rem. Logo, possibilidade de cobrar do proprietário e também do possuidor. A gente vai falar dessa figura do possuidor mais adiante, ok? Mas já guarda essa ideia aí, proprietário, possuidor, duas figuras diferentes. E aí, para nossa discussão atual, perceber que eu posso cobrar do proprietário atual a obrigação. Cara, só um detalhe: quando ele fala proprietário atual ou anterior, a obrigação propter rem não é aquela que pode ser cobrada do proprietário anterior, tá? Existe uma impropriedade aí nesse enunciado da súmula do STJ. E, cara, a gente falando... Olha só uma pergunta importante para a gente conversar. O que acontece se, ao invés de ter uma compra e venda, ou seja, o comprador levar o imóvel a registro, a gente tiver uma promessa de compra e venda? E aí, como fazer nessa situação? Prevalece quem está ocupando o imóvel ou prevalece a regra do propter rem, em que a obrigação é de quem adquire o bem, do proprietário do bem? A gente sabe que na promessa de compra e venda não tem registro, logo não tem propriedade. Pensa aí comigo, já respondo para você. Pessoal, vamos olhar então o entendimento do STJ nesse tema? Qual é a questão, assim, para quem não conseguiu acompanhar? Nós temos o caráter propter rem da obrigação que transfere ao adquirente. Acontece que na promessa de compra e venda não houve transferência do bem, não mudou o proprietário. E aí? Olha só, o STJ então verifica a seguinte questão, tá? O entendimento mais recente do STJ é bastante interessante porque afasta a compreensão de que o propter rem decorre necessariamente do registro. Olha só, não é o registro de compra e venda a ser apreciado. Então, se não é o registro, o que está sendo levado em conta? Está sendo levado em conta, pessoal, uma figura muito interessante, que é a figura da posse. A gente vai conversar com mais calma, mas ela diz respeito, sobretudo, a uma relação de fato com o bem. Uma relação de fato com uma série de efeitos jurídicos importantes, mas é uma relação de fato. Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a princípio você pode cobrar do vendedor, promitente-vendedor, ou do comprador, promitente-comprador. E o critério para que recaia sobre o comprador, mesmo que ele não seja ainda proprietário do ponto de vista formal, aí tem uma impropriedade do que eu falei, tá, pessoal? Não existe propriedade formal ou informal, mas é que tecnicamente a propriedade só se transfere nos negócios voluntários pelo pagamento, pelo registro. Tá? Então, qual é a situação em que eu tenho a aquisição de propriedade sem registro? A uso capião. Tá? Fora esse, a rigor, a propriedade só se transfere com registro.
Mas o STJ tem aplicado efeitos interessantes, porque ele permite que o comprador que ingressou no imóvel, desde que o condomínio tenha ciência, passe a assumir, passe a responder por despesas condominiais, inclusive aquelas relativas ao período do promissário comprador, ou seja, o período anterior à posse por parte do promitente comprador. Pessoal, queria conversar com vocês sobre mais uma figura interessante, que são as obrigações com eficácia real. Qual que é o lance dessas obrigações com eficácia real? São obrigações, ou seja, nisso lembra as obrigações próprio terreno, aquela estrutura credor-devedor, só que elas têm eficácia real, ou seja, ela tem efeitos típicos que teriam os direitos reais. Vocês lembram disso, desses efeitos que a gente conversou no encontro passado? Esses efeitos são, sobretudo, a natureza erga omnes, ou seja, existem alguns vínculos que são de natureza obrigacional, ou seja, vão emanar de um contrato na prática, mas ainda assim eles têm uma força jurídica um pouco maior. O exemplo típico é a locação, quando tem uma cláusula de continuidade. Ou seja, é possível no contrato de locação, um vínculo entre particulares e relação obrigacional, que você tenha um efeito erga omnes. Só que para isso é muito interessante, você tem que ter o registro desse contrato de locação na matrícula. Então acaba que é uma natureza quase híbrida, né? A natureza obrigacional. O que é esse efeito perante terceiros na prática? Quem comprar o imóvel vai ter que respeitar a locação. Outro efeito interessante, também que tem essa natureza de obrigação com eficácia real, outra situação interessante, é o direito do promitente comprador, né, que também tem essa eficácia. Bacana, pessoal? Então, vejo aí uma figura em que tem caráter obrigacional, mas efeitos um pouco mais sofisticados. E para a gente fechar essa discussão de figuras próximas à obrigação próprio terreno, eu queria rapidinho falar com vocês sobre o ônus real. Acompanha lá. Olha só, pessoal, dando continuidade à nossa discussão, a gente chega em uma figura bastante interessante que é o ônus real. Você já conhece essa figura, você só talvez não associe ela diretamente. Para vocês entenderem melhor como vocês já conhecem, veja a pergunta disparadora que eu lancei para vocês. Como que a gente diferencia a hipoteca da obrigação próprio terreno? Vocês observaram que essa pergunta está também no roteiro de vocês, que está disponível no AVA? Vamos entender melhor como é que essa diferenciação. O ônus real, ele recai sobre a coisa, sobre o bem. E nisso ele acaba lembrando muitas características da obrigação próprio terreno, aquela vinculada ao bem. A gente fala que existe uma gravação sobre o bem, grava o bem. Só que é interessante porque apesar dessa vinculação, ela não vai atingir o patrimônio do adquirente. O grande exemplo é a hipoteca. Então, resumindo, quando eu tenho hipoteca, o pior que pode acontecer com quem adquire imóvel é perder o bem, porque a hipoteca segue o bem, dada aquela característica dos direitos reais que a gente chama de direito de sequela. Agora, em relação à possibilidade da dívida permanecer, aí ela não vai atingir a pessoa que comprou o bem, porque justamente sendo um ônus real, é um ônus, um peso sobre o bem, não é um peso sobre o adquirente do bem. Aí temos aí um trechinho do Antunes Varela, cuja leitura eu recomendo para vocês. Vocês têm a apresentação para vocês também no AVA, né, que traduz justamente essa nossa conversa entre ônus e obrigações reais. E aí faço um quadrinho para nós resumirmos o nosso conteúdo, obrigações próprio terreno e direitos reais, e aí as diferenças, né? Então vamos destacar alguns pontos juntos, pode ser? Acompanha lá comigo. Na obrigação próprio terreno eu tenho caráter obrigacional, mas que atinge a pessoa do titular. O devedor é que responde. Já no ônus real, como eu disse para vocês, é o bem que está onerado, não o adquirente do bem. Tanto assim que se perder o bem, deixa de fazer sentido a garantia, ou seja, imagina que eu tenho hipoteca, ou seja, o direito de levar um bem a leilão. Se o bem desapareceu, não tem mais hipoteca. Já na dívida condominial, se eu tenho um condomínio e o bem desaparece, a dívida está lá, ela tem que ser paga. Então, bastante interessante. Quando a gente fala que não demandam registro às obrigações próprio terreno, é porque a gente viu a questão da posse, né? Essa relação com o proprietário, perdão, essa relação de uma pessoa que não é proprietária com o bem também produz efeitos. A gente viu que o possuidor
que está, por exemplo, numa relação de promessa de compra e venda, ainda que não tenha levado a registro do bem, porque o proprietário também pode ser possuidor, como a gente vai ver, mas o possuidor que ainda não é proprietário, ele vai também ser atingido pela responsabilidade. Bacana, pessoal? Obrigado aí por terem acompanhado, espero que vocês tenham aprendido coisas bastante interessantes. Mandem as sugestões de vocês, vamos tirar as dúvidas no chat ou mandem e-mail para mim, tá? Um beijo no coração de vocês, em nome da Universidade Positivo, eu agradeço pela presença.